senhor José Maria Batista, né, convidamos agora para a sua apresentação. O senhor José Maria é engenheiro de pesca e representa aqui a Prefeitura de Atalaia do Norte, né, para a gente conversar um pouquinho e dialogar a respeito dessa cadeia produtiva. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José Maria Batista Damasceno, sou engenheiro de pesca formado pela Universidade Federal do Amazonas e um dos criadores da metodologia do manejo de pirarucu no estado do Amazonas em 1998. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação geral da questão da situação do manejo de pirarucu na mesorregião do Alto Solimões, que é de Fonte Boa até Atalaia. Tá? Então, a importância econômica, social e ambiental para Atalaia do Norte, principalmente, né, no Vale do Javari em torno, e São Paulo de Olivença, nas terras indígenas, Évari 1 e Évari 2, e seus grandes desafios. Porque esse é um projeto que a gente está desenvolvendo há pouco tempo, embora já se venha cogitando lá desde 2009, 2010. Apenas agora, com o gestor atual de São Paulo de Olivença e o gestor atual de Atalaia do Norte, que se conseguiu efetivar essa questão do manejo de pirarucu nessas regiões. Tá? Pode passar. Então, eu vou fazer um históricozinho aqui do manejo. O manejo comunitário participativo de lagos teve implantação em 1998, na RDSM, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Rio Japurá, envolvendo 4 comunidades. A proposta era fazer pesquisa e extensão, definir uma metodologia participativa para se trabalhar com uma espécie que, então, era proibido a sua comercialização em todo o estado do Amazonas. Para isso, teve a questão de desenvolver a metodologia do processo de contagem, que é o conhecimento tradicional para fazer o diagnóstico das populações de pirarucu nas unidades de manejo, ou seja, saber quantos pirarucus existem em cada ambiente de sua comunidade. Esse modelo também tem contribuído para a questão da gestão e uso sustentável com a pesca comercial autorizada pelo IBAMA e em áreas indígenas autorizadas pelo IBAMA com a anuência da FUNAI. Essas cotas autorizadas baseiam nas contagens, ou seja, nos censos anuais que são realizados, né, em todos os ambientes que estão envolvidos no projeto. Vale salientar também que a questão do manejo não está preocupado somente com a questão da sustentabilidade da espécie, né, e a geração de renda para as comunidades, mas também a questão da segurança nutricional que essas comunidades têm a base alimentar, o peixe. Também resolver conflitos, né, inclusive a pesca é uma atividade extremamente conflituosa, inclusive de mortes, né? A questão da sustentabilidade ambiental e do recurso pesqueiro, a melhoria da qualidade de vida dos pescadores e pescadoras ribeirinhas indígenas envolvidos no projeto. Okay? Pode passar. Os municípios do Alto Solimões. Fonte Boa começou esse trabalho em 2003, Jutaí 2008, Tonantins 2010, Santo Antônio do Içá 2012, São Paulo de Olivença começou uma iniciativa em 2010, mas não foi para frente, só se consolidou o ano passado. Atalaia do Norte começou em 2014 na comunidade de São Rafael, né? Inclusive onde houve o incidente infeliz da morte do indigenista e o escritor. E em 2021 se efetivou mais essa questão do manejo, também envolvendo as áreas indígenas do Vale do Javari, que até então não estava inserido no processo de manejo. Pode passar. Bom, aqui uma questão geral da participação. Município, comunidade, número de lagos, número de família e número de pessoas envolvidas. Fonte Boa, 150 comunidades, em torno de 700 lagos. Jutaí, 88 comunidades, 571 lagos. Tonantins, 27 comunidades, destas, 19 são comunidades indígenas, em torno de 200 lagos. Santo Antônio do Içá, 30 comunidades, 3 comunidades dessas 30 são indígenas, 200 lagos. São Paulo de Olivença,
120 comunidades indígenas e 450 lagos catalogados. Atalaia do Norte, 65 aldeias e 3 comunidades ribeirinhas, em torno de 300 lagos, né, envolvidos no projeto. Tá? Do outro lado, famílias e pessoas. Fonte Boa, 1.500 famílias, 7.500 pessoas. Jutaí, 608 famílias, 3.040 pessoas. Tonantins, 270 famílias, 1.350 pessoas. Santo Antônio do Sá, 290 famílias, 1.160 pessoas. São Paulo de Olivença, 5.591 famílias, 37.060 pessoas indígenas. E Atalaia do Norte, 1.560 famílias, 6.000 indígenas e 1.802 ribeirinhos, não indígenas. Tá? Então, essa aqui é uma visão geral do processo de envolvimento dos municípios, comunidades e comunidades indígenas e ribeirinhas. Pode passar. Aqui é o mapa da área indígena de São Paulo de Olivença, que estamos trabalhando. Évore 1 do lado esquerdo, Évore 2 do lado direito. Então, nessa área estão 120 comunidades envolvidas no projeto. Tá? Pode passar. Aqui a área do Vale do Javari, uma imensidão enorme. Eu ainda não consegui ir nem 30% ainda da área, né? Temos ali um amigo maioruna ali presente. Mas estamos aqui naquela região do Vale do Javari, ali, fazendo trabalho lá na aldeia São Luís, dos Canamaris, e também já fazendo um trabalho aqui no Rio Curuçá, com os maiorunas que se inseriram esse ano já na questão do manejo. Mas temos também umas aldeias maioruna na continuidade do Javari, e aí há uma previsão de ampliação, dependendo dos recursos, para toda a área do Vale do Javari, atendendo todas as etnias que lá vivem. Tá? Pode passar. Sustentabilidade. Cerca de 80% da renda familiar ribeirinha do Alto Solimões é proveniente da pesca, e o pirarucu e o tambaqui são as principais espécies. Com o manejo participativo do lago, houve um aumento significativo na população de pirarucus e de outras espécies nos lagos, com pouca ocorrência de pesca clandestina e com recrutamento biológico primeiro que o recrutamento pesqueiro, por exemplo. Aqui é um exemplo, quando a gente começou em uma comunidade em 2004, em 6 lagos, a gente contou 13 pirarucus, e em 2013 já 1.306. Né? Essa é uma resposta importante de que, com o processo de manejo, dentro do processo de organização comunitária, estabelecendo regras, acordo de pesca, há um resultado de recuperação importante para essa espécie. Não é só essa espécie, né? Mas todas as espécies que ocorrem lá no ambiente. Pode passar. Clique aí, por favor. Então, aqui é um gráfico que eu fiz, por exemplo, de Fonte Boa, quando a gente começou, lá no primeiro, segundo ano, a gente tinha recurso e tinha uma participação de pelo menos 700 lagos aí. Depois os recursos foram se escasseando, e conforme não foi dando para atingir todos os lagos, foi caindo a questão da população das contagens. Lógico que não se contava todos os ambientes. Tá? Então, você vê que a quantidade de peixe lá baixou, em função também da contagem que diminuiu nos ambientes. Pode clicar. Mas, em compensação, a recuperação dos estoques, ela ficou numa crescente constante aí, a partir do manejo, tá? Até haver a estabilização da capacidade de suporte de cada ambiente da espécie, né? No sentido de se estabilizar os estoques. Pode passar. Dificuldades. Não são poucas. Os desafios são grandes. Pouco apoio dos governos, estadual e federal, principalmente na questão da assistência técnica de extensão rural, porque não é todo profissional que quer vir
para a região, né? Sair de Manaus, se estabelecer aqui e enfrentar o desafio. O governo municipal não possui orçamento, né, específico para isso. Manejo classificado como potencialidade, mas não é ainda inserido como essa potencialidade. Fiscalização insuficiente. Maior oferta de pirarucus clandestinos, infelizmente, né, ainda isso influencia muito na questão do mercado e no preço do pirarucu manejado. Implantar critérios organizacionais nas comunidades, melhorando a gestão e resolução dos conflitos. Isso é um processo muito difícil, precisa muita cautela, né, inclusive para evitar conflitos pesados e, inclusive, morte. Técnicos com perfil extensionista para trabalhar no interior do Estado. Falta infraestrutura para processamento, armazenamento, transporte, salgadeiros e fábricas de gelo, por exemplo. Então, se fala muito na exportação do pirarucu. É uma cadeia que deu resultado ao longo desses 25 anos, né, de atividade, mas que a sua cadeia está cheia de furos, de lacunas, principalmente essa questão da infraestrutura. Bom, essa questão da infraestrutura é importante, porque as comunidades não têm como construir, né, as estruturas exigidas pela vigilância sanitária, pelos órgãos de controle ambiental, etc. Preço ainda não é ideal para o padrão manejo, né? Comunidade vendendo charuto, que é o pirarucu inteiro e viscerado, entre R$ 4 e R$ 6 o quilo no mercado local. O mercado também limitado, ou seja, só no Estado, por falta de mecanismo de infraestrutura para exportação, CIF e certificação para venda para o exterior, né? Porque tem uma exigência aí sanitária pesada para isso. Gestão da cadeia produtiva pelas comunidades, entidades e instituições de assistência técnica que estão aí se juntando na questão da preocupação da agregação de valor para melhorar essa condição de ganho econômico pela comunidade. Então, a gente vê que o pirarucu salgado seco é um aporte importante no mercado, que pode ser trabalhado, mas para isso tem que ter estrutura, que tem um mercado fenomenal aqui na fronteira mesmo, né? E que precisa se estruturar para esse fim. Pode passar. O vilão. A pesca clandestina, ou seja, a pesca ilegal, é um desafio enorme nessa região, né? Principalmente aqui se falando da tríplice fronteira. Por exemplo, no Vale do Javari, fronteira com o Peru. O rio divide o que é Brasil e o que é Peru. Do lado do Peru, poucas comunidades têm áreas de várzea. A maioria são áreas de terra firme, não tem ambiente de pesca. Então, a tendência é ir pescar no outro lado do Brasil e começa a gerar conflitos de uso do recurso, né? E isso de forma ilegal. E também, muito do comércio por brasileiros, né? Porque o incidente ocorrido aí o ano atrasado, inclusive, o ano passado, foi em função, né, de brasileiros também estar fazendo essa pesca ilegal dentro das áreas indígenas. Pode passar. Aqui é uma projeção que eu fiz para a comercialização na produção de 2022, no âmbito da mesma região, daquele município que eu falei. Então, pirarucu e charuto, a autorização prevista era de 56.400 peixes. Só aí Futebol detém a maior produtividade, tá? Futebol tem uma cota anual hoje de aproximadamente 35 mil pirarucus manejados. Então, isso daria em torno de 3.102 toneladas, envolvendo 9.819 famílias, 57.912 pessoas. Você vê que é uma cadeia importante de valor, né,
agregado na questão social e econômica. Dessas famílias tem comunidades não indígenas, 276 e 272 indígenas. Tá? Aliás, 276 indígenas e 272 não indígenas. Você vê que as áreas indígenas até sobrepõem as áreas não indígenas. Faturamento, uma média de R$ 5,00 o quilo, né? O charuto, estou falando do pirarucu inteiro, renderia 15.510.000. O governo federal estabeleceu um preço mínimo para o pirarucu desde o ano atrasado, que está em R$ 7,68 para o charuto. O que renderia, se fosse vendido a esse valor mínimo, R$ 23.823.360. Ou seja, uma perda de mais de R$ 8 milhões em função da desvalorização do produto manejado. Pode passar. E esse prejuízo é das comunidades, tá, gente? Bom, as capacitações é um dos pontos importantes no processo do manejo, né? É preciso mudar hábitos da pesca, onde não tem manejo, que é grupo familiar, cada um para si, sem nenhum critério ambiental, e aquela concorrência conflituosa. Então, esse processo muda para um trabalho comunitário, participativo, e para isso precisa preparar as comunidades para esse trabalho. Tá? Então, para isso é feito assembleia, reuniões, acordo de pesca, né? Inserir a questão da metodologia de contagem e também a questão do processamento para adequação e agregação de valor. Hoje o pirarucu, a gente vai ver mais na frente, que é que nem o boi. Se aproveita tudo, né? Não se perde nada dele. Pode passar. Então, o rendimento de carcaça, ou seja, de filé, do pirarucu está entre 55% a 57%, né, só de carne. Mas o pirarucu, como eu falei, é aproveitado. A cabeça é comercializada, a carcaça, o filé e a pele hoje, né, que detém um mercado importante também para a questão da comercialização pelas comunidades, quando eles fazem o processamento e aproveitam essa pele. Tá? E aproveitado as vísceras, também que são consumidas, né, na alimentação humana do dia a dia. Tá? Pode passar. Aqui são alguns cortes importantes. Hoje, que alguns compradores, né, que já exigem aí para a venda nas gôndolas de supermercado, né, alguns restaurantes, empresas do distrito, que já pedem os cortes já de acordo com a parte, a exigência deles. Tá? Pode passar. Pode passar. Bom, a questão da dificuldade, como eu vim falando, essa questão de estrutura para alcançar um mercado de maior valor, né, um valor mais agregado em função ao processamento. Mas o alvo da dificuldade está na questão da inspeção sanitária, que exige, né, matéria-prima de primeira qualidade, equipamento na linha de produção adequadas, né, a isso, inox, água de utilização tratada, controle de produção e acabamento, né, especializada, e sistema de higiene, limpeza, essa coisa toda acompanhada tecnicamente. Então, essa é uma condição que se tem que encontrar dificuldade para se manter, aliás, para se criar e se manter uma estrutura no município para que se possa chegar a esses mercados. Tá? Pode passar. Desafios. Otimizar todas as etapas do manejo participativo do pirarucu. Porque o pirarucu, o manejo do pirarucu não é só na época da pesca. A atividade é o ano todo. Tá? E vem desde vigilância dos ambientes, capacitações, montagem dos estoques, né, pedido de cota, capacitações, captura, comercialização, etc. Então, o que é que precisa melhorar? Assistência técnica e extensão rural.
é quase zero em todo o município. Tá? Onde existe ainda é quando o prefeito se dispõe a contratar engenheiro, técnico, para poder estar ajudando aí no projeto. Melhorar a comercialização do produto e subproduto. A questão de investir em infraestrutura e gestão. Criar um programa de governo para destinar recursos para a cadeia do manejo, através do PPA, LOA e LDO. Que eu já falei em vários discursos que se o governo federal não criar dentro do governo federal um programa de manejo do pirarucu, nunca vai ter recurso para esse trabalho. Né? Porque não é destinado. Através de um programa, o governo é obrigado a destinar recursos para isso. Exatamente. Tá? Bom, o governo realizar a fiscalização, que é outra deficiência enorme, né? É preciso morrer pessoas para melhorar um pouco e trabalhar bem essa questão do censo populacional. Contagem, porque é a base da gente avaliar a sustentabilidade dos estoques de pirarucu no ambiente. Se estão subindo, se estão estáveis, se estão recuperados ou não, tá? Pode pensar. Bom, só volta aí. Volta aquele slide. E no centro lá, o grande desafio é se envolver nesse trabalho, nessa região e continuar vivo. Tá? Obrigado. Senhor José Damasceno, muito obrigada. Essa questão do manejo do pirarucu e a sua apresentação foi bem importante, e especialmente para nós conhecermos essa lista de dificuldades que o senhor José Emanuel apresentou aqui. Né? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma consideração a fazer em relação à apresentação, à fala do senhor? Quero só fazer uma observação antes da sua pergunta, por favor. É que a gente elaborou um projeto para montar o manejo no Vale do Javari, envolvendo, são 6 etnias, né? 65 aldeias, mais de quase aproximadamente 7 mil indígenas que vivem aí. E a gente está aí, através da prefeitura, correndo atrás, né, Gaci, desse recurso para viabilizar esse projeto em todas essas aldeias, porque nós estamos ainda trabalhando com 2 etnias, e não 100% ainda devido à questão da dificuldade de recurso, que é os Canamaris e os Maiuruna. E o grande problema dessa região é a logística. Eu estive lá para fazer o trabalho de contagem, né, de pirarucu, fazer as capacitações lá na área dele, R$15 mil só de combustível para ir voltar. É uma logística pesada. Bom, a metodologia do manejo, né, do pirarucu, porque assim, gente, eu sempre falo que eu tenho mudado muito esse discurso de manejo de pirarucu. Eu sempre hoje falo manejo dos recursos pesqueiros com ênfase no pirarucu. Porque o manejo, ele não está trabalhando só o pirarucu. Tudo que ocorre no ambiente, que é lonho, é peixe-boi, é pássaro, entendeu? Toda aquela gama ambiental que vive do ambiente ali, hídrico, né, está no bolo. E a gente, notoriamente, visualmente, vê ao longo do tempo a recuperação, né, de toda essa cadeia aí. Bom, a metodologia aplicada, para ser aplicada do manejo, ela é a mesma para todo lugar. São adaptados dependendo da região e da questão se é indígena, se não é, porque muda alguns parâmetros, né, culturais e tal. Mas, quando nós criamos o manejo em 1998, era uma iniciativa de tirar as comunidades da clandestinidade, já que a espécie era proibida, ficou proibida, desde 96, a pesca comercial. Mesmo assim, as comunidades passaram a pescar, mesmo ilegal. E a ideia era tirar eles da ilegalidade e colocar uma metodologia que eles fizessem a pesca de forma legal, autorizada, sem ser considerados marginais, né, invasores de lagos, tá fazendo pesca ilegal, e que, de certa forma, não tinha nenhum critério ambiental, social e econômico para esse trabalho. O manejo
fez 25 anos, agora em junho, viveu todo esse tempo em função aos seus ótimos resultados, né? E o intercâmbio, isso que você fala, é importante daquelas regiões que já estão há 20 anos, 15 anos, né? Já trabalhando, que já criaram um entendimento, uma consciência, um esforço, né? E o orgulho de dizer que está trabalhando legal, embora não esteja sendo bem remunerado como deveria, né? Porque, inclusive, está fazendo o papel do governo, que é vigiar o ambiente, e que tem dado certo. Então, isso já gerou livros, já gerou mestrados, doutorado, pós-doutorado de muita gente, né? E isso tem se expandido. Deu certo. Hoje está no Brasil todo, quer dizer, está no exterior já, Peru, Guiana Inglesa, né? Outros países que já estão também adotando a metodologia. Então, em termos de gestão pesqueira, até hoje, que se tem pela literatura, nenhuma demonstraram o resultado que o manejo demonstrou. Para o ambiente, para as espécies e para as pessoas. Obrigada, José. Realmente há toda a importância e nós agradecemos, né, por todo esse trabalho, principalmente pela preocupação com essa espécie que nos tem... O valor dela vai muito além do valor comercial, né? Nós temos uma relação cultural, uma relação intrínseca, uma relação subjetiva com o pirarucu. Nós fazemos parte de toda essa cultura, então isso para nós é muito significativo. E desde já eu queria deixar aqui os nossos parabéns, nosso muito obrigada pelo seu trabalho. Eu só queria fazer uma observação, porque eu estou acostumado a passar semanas e semanas, né, aplicando curso, discussão. A grande dificuldade de trabalhar em indígena, gente, é a questão da língua, né? Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma assembleia com eles lá, é uma assembleia de 3 dias, dura 6. Por quê? Porque eles falam, tem que traduzir. O que eu falo, tem que traduzir. É muito difícil, né, essa relação, mas há um entendimento bacana, mesmo assim. Tá? Mas eu quero dizer que um dos pontos importantes também, professor, nessa questão do manejo, é a valorização e a inserção das mulheres no processo. Quando eu comecei em 1998, que eu fazia da Assembleia Comunitária, né, para discutir o manejo, só aparecia homem, não aparecia mulher. E eu lá, na horinha do jogo do futebol, na comunidade, me indagava das mulheres por que elas não participavam das assembleias, das reuniões, das discussões. Elas diziam que os maridos não deixavam, porque era uma atividade inerente ao homem, né? E que só tinha homem lá, o que ele ia fazer lá? Aquela história do medo, né, sei lá, do ciúme, da insegurança, eu acho, né? O machismo, né? E aí a gente foi quebrando, eu fui quebrando esse tabu. De que forma? Valorizando a participação dela. O que o homem ganha, ela ganha. E hoje tem funcionado muito bem isso. E as mulheres têm sido importantíssimas no processo de gestão na comunidade desse trabalho. Porque elas são mais cuidadosas, mais dedicadas, né? O homem é mais para ir lá mesmo na bruta e elas vão ajeitando as outras coisas. E isso me deixa orgulhoso desse papel. Tem mais uma perguntinha aqui também. Muito obrigada, seu José, parabéns pela apresentação. Acho que bem complementar com o que a gente tem apresentado, tem discutido nesse workshop, desde o início. E a minha pergunta é que a gente está vendo... Bom, primeiro, a questão da língua, acho que é uma bênção, né? É uma bênção que dure 6 dias. Com certeza. Porque quer dizer que a língua está viva. Isso é muito importante. Né? Porque o manejo do pirarucu tem que ser junto com a cultura. E a vivência lá é muito legal. Imagino, eu quero ir lá um dia, junto com o senhor. Mas eu, fiquei muito também pressionada a questão das mulheres, porque no Médio Juruá é a mesma situação, o mesmo contexto. A gente tem uma participação das mulheres crescente. Quanto mais participação das mulheres, melhor o negócio. Né? E hoje o professor Eduardo aqui nos mostrou também, a partir de um levantamento que foi feito,
que nesses negócios de impacto a participação da mulher é um dos fatores de importância. Então, também reforça aquilo que o senhor está falando. Mas a minha pergunta a gente está aqui numa área de fronteira, é um tema transversal, a gente está nessa região, ela tem desafios e ela tem oportunidades. Em relação ao manejo do pirarucu e à pesca do pirarucu, que desafios e oportunidades o senhor vê pelo fato de a gente estar aqui na fronteira? A gente sabe que na Colômbia também tem comunidades ticuna fazendo a gestão, fazendo o manejo do pirarucu, inclusive integrado com reflorestamento de mata ciliar, levantamento de histórias e levantamentos de informações com os mais velhos sobre os peixes, né? Então, fazendo todo um trabalho comunitário que vai além só do manejo. Certo. Como é que você vê isso que está acontecendo na Colômbia e aqui? Oportunidades e desafios em relação a gente estar nessa tríplice fronteira. Obrigada. Tá. O pirarucu é um dos peixes da Amazônia, né? Do topo da cadeia, inclusive econômica, porque é um peixe místico, é um peixe cultural. Tem muitas histórias, se você for conversar com os mais velhos, né, das histórias do pirarucu, da pesca do pirarucu. Então, aí também o valor cultural em função dessa espécie é muito importante. Né, inclusive, se manter isso. Aqui, a Tríplice Fronteira, para mim, que eu vejo aqui, eu também estou presidente do Fórum da mesma região do Alto Solimões. E sempre nas discussões falei que a pesca, né, na mesma região do Alto Solimões é 80% da economia que gera nessa região, né? E, logicamente, tem um potencial enorme, como foi falado aqui, do açaí, da madeira, da andiroba, que precisam ser trabalhados também, porque realmente é um potencial enorme. Mas, assim, a oportunidade é trabalhar essa questão da resolução dos conflitos, que é meu papel, o papel do manejo, né, entre o uso desse recurso, e a outra é recuperar os estoques, né, embora nas áreas indígenas isso, né, já é bem evidente, porque eles já vêm cuidando disso há algum tempo, né, e o mercado está aqui. Você vê assim, minha morada efetiva é Fonte Boa, mas eu já mudei para Tonantins para montar um manejo lá, mudei para São Paulo para montar um manejo lá, e agora eu estou morando aqui em Atalaia, né, porque de longe não dá para fazer o trabalho no Vale do Javari por correspondência, tem que ser presencial. E aí o mercado está aqui, né? E esse mercado, o que precisa? Trabalhar a questão da valorização, a questão da agregação de valor, a questão de criar infraestrutura adequada para que as comunidades e as aldeias possam beneficiar e agregar valor ao produto. Uma pele de pirarucu hoje está R$ 180. Entendeu? Se vende 1.000 pirarucus, por exemplo, salgado seco, se vai tirar a pele, aproveita e comercializa. Só aí dá 180 mil. Dá para cobrir os custos operacionais de todo o trabalho do manejo de uma determinada unidade de manejo. Né? Então, os subprodutos também geram renda. E quem é que está ganhando dinheiro com isso? Os grandes frigoríficos, que compram o peixe inteiro, lá ele processa, e o subproduto. Eu conversei com um empresário em Manacapuru, que ele disse que ele não quer outra vida, comprar pirarucu inteiro. Que ele vende a pele, vende a cabeça, vende a carcaça. Com esse recurso, paga os funcionários, paga a energia, reforma o prédio lá dele, né, o frigorífico, e ainda compra equipamentos novos. Entendeu? Ainda como ceviche, né? E ainda tem 2, 3 mulheres por aí, provavelmente. Que ganha bem. Bom, então, assim, o que a gente precisa, que eu sempre falo? Estruturar a cadeia. Porque não é só, vamos lá ajudar a comunidade a contar pirarucu, a se organizar, se não vai dar condição de agregar valor na sua produção. No escoamento. Por exemplo, agora, primeira pesca do Vale do Javari. 301 peixes foram liberados na forma experimental, porque os indígenas estão aprendendo a pescar ainda, que não é muito forte deles. E aí, só conseguiu tirar metade disso. Falta de equipamento, malhadeira.
Ainda veio a seca, que isolou, né? Por sorte, o IBAMA está prorrogando até dia 20 de dezembro a pesca, né? Porque ia fechar agora dia 30, por causa desse fenômeno, né? Talvez dê para eles tirar o resto da produção deles, né? Mas esse é um desafio. Mas o peixe, por exemplo, de fonte boa para cá, não desce para Manaus. Os peixe liso, outros peixes, vem tudo para cá, para a Colômbia, né? Daí vai para Cartagena, Bogotá, Medellín, não sei para onde, né? A mesma coisa é o pirarucu, e aqui está bem pertinho. E os caras vão buscar lá. Por que não? Está bem aqui na biqueira, como diz minha avó, né? Eu sempre falo, o mercado está aí. Então, vamos trabalhar nesse mercado. Mas a gente precisa o quê? Estruturar, agregar valor. Chega de estar doando pirarucu. Só para complementar a fala dele, né? Só o Vale do Javari dá emoção, né? Parabéns, Zé Maria. Estamos lá, é isso que a gente quer que chega, né? Esse é o início da nossa alegria, né? É a mesma coisa que eu falei no início aqui, a gente quer que chegue a educação lá na comunidade. Só para você ter ideia, ele falou ultimamente 15 mil reais, só para chegar lá, de combustível, né? Mas assim, isso é orgulho para nós, Zé Maria. Estamos juntos, vamos lutar, né? Até porque ele ainda vai comer muito queixado assado com nós. Verdade, fiquei 20 dias lá, mano. Então, bacana. Assim, quando questão de tradução, nós, quando faz a reunião, a gente tem tradutor, tá? Canamari, Matis, Maioruna, Marubo, Colina e os curubos, como o Diapá também. A mesma coisa que o senhor falou aqui em castelhano, não entendi, foi nada, tinha que tradutor, para mim entender pelo menos. Por isso que falei, se eu falar minha língua, ninguém vai entender, quem vai traduzir então? Não é diversidade aqui? Então tinha que ter tradutor. Então, obrigado aí, mas parabéns, Zé, tamo junto. Falou. Obrigada. Mas a última participante aqui, seu José, só um minutinho, que o pirarucu, todo mundo gosta de ceviche. Tá certo. Parabéns, José Maria. Não sei se você lembra de mim. Lembro. Me chamo Silvana Marubo. Tive o privilégio de participar do fórum que aconteceu, né? E ali naquele momento eu me desabafei, falei das nossas dificuldades. Sim. E fui abraçada por você e pelas pessoas que estavam lá. Certo. E desde aquele momento eu não olhei mais para trás, eu continuei esse movimento de mulheres, porque eu tive o apoio de você, o autoestima, porque em 2019 foi o início de tudo que nós começamos. E foi a primeira vez que eu tinha sentado numa mesa para falar, e que para mim ali foi uma dificuldade muito grande, deparar com grandes pessoas de universidade, empresários, mas tremendo eu falei. Então, assim, quero te dizer, quando você se emociona falando de nós, mulheres indígenas, é isso mesmo, é a grande verdade. Então, assim, quando eu vejo um profissional como você tirando a prova do 9, não mandando outros terceiros, mas você, daquele que puxa a camisa, veste a bota e vai para a luta, ferrada de pium, dias e dias numa canoa, fazendo as necessidades fisiológicas no meio do mato, comendo a nossa comida, o desafio que você encontra. Nem todos fazem o que você está fazendo. Nem todos têm a coragem do que você está fazendo. Quando você falou aí em cima, me lembrei do nosso parceiro Bruno, que ele foi um dos caras que levou a tecnologia, o drone, para nós cuidar do nosso manejo, do nosso território. Foi ele que estava ali instruindo os jovens, né? E aconteceu essa fatalidade. Quando você diz que tem que ter coragem de se trabalhar no território do Vale do Javari, tem que ter, porque são um grande desafio e o medo. Pelas noites, caminhando naquele rio ali, você depara com vários
pescadores ilegais que invadem nossos rios, e muitas das vezes o governo diz que não tem invasão, mas você sabe que tem. Então, assim, eu me orgulho quando tem um profissional como você que entra para dentro da terra e fala dos desafios que não são fáceis. E, assim, eu espero que aqui nesse auditório tenha pessoas que venham querer abraçar a tua causa também, porque essas dificuldades de estruturar um frigorífico, das associações ter os próprios barcos deles, que o governo venha olhar para esse lado da pesca, né, para ajudar os parentes, nossos parentes lá dentro, que nem todo mundo quer abraçar, porque o custo é muito caro. Então, assim, é um sonho nosso como mulher, nossas associações, nosso território ter o nosso próprio barco com frigorífico, a nossa própria estrutura ali, para que a gente venha fazer um belo trabalho. Mas, assim, quando a gente sonha, todo mundo junto, as coisas acontecem. E é isso, eu queria complementar. Muito obrigada. Poxa, legal. Obrigado por tudo, mas calma aí. Vocês estão inseridos no processo. Eu já conversei com o pessoal da AIMA, né, lá dos marubos. O ano que vem já vamos inserir os marubos também no manejo. Tá? Vamos fazer o trabalho do mapeamento, as reuniões para inserir todas as aldeias no processo. A questão dos canamaris, a gente está trabalhando os canamaris do Vale do Javari, mas tem os canamaris do Alto Ituí, do Médio Alto Ituí também, que vão estar já estão se inserindo também. Então, a ideia é atingir, né? A gente está com uma equipe pequena ainda, mas o prefeito está criando agora a Secretaria de Pesca e vai montar uma equipe para a gente poder ter pernas, né? Porque eu sozinho não vou dar conta. Né? Eu já estou na terceira mulher por conta disso. Então, e eu quero que essa seja a última, porque como eu já estou meio velho, fica mais difícil arranjar. E eu só gosto de novinho, não gosto de velho, não. Eu não posso copiar os caciques, né? Porque os caciques podem ter até 3. Fui tentar imitar isso aí, não deu certo, não. Deu muita confusão. Ok, gente. Muito obrigado aí. Né? Espero que vocês divulguem isso por aí, quando tiver oportunidade. Peçam ajuda, que essa galera está pedindo socorro para fazer tudo certo, para eles melhorarem de vida, porque os indígenas também são gente. Seu José, muito obrigada. O senhor começou falando do manejo do pirarucu e nós terminamos falando do manejo de sonhos, né, com a fala da nossa amiga ali, Silvana. É muito bom, é muito enriquecedor ver que todo um trabalho como esse valoriza ainda mais não só as comunidades indígenas, os povos tradicionais, os nossos saberes, a nossa cultura, mas também a inserção de mulheres, né? Esse é um evento organizado por uma mulher guerreira, uma nordestina mais amazonense que eu conheço, que é a professora Tassiana. Nós temos aqui o exemplo da Silvana com esse relato maravilhoso com o trabalho feito pelo professor José, né, em relação ao manejo do pirarucu. E agora eu continuo aqui, né, homens se cuidem, porque as mulheres vão dominar o mundo. E nós vamos continuar aqui com a doutora Ana, tá, para fazer a sua apresentação. E, doutora, fique à vontade.